Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. A vida, esse constante aprendizado, todos os dias nós estamos passando pela experiência de viver e, se tivermos sensibilidade e sabedoria, olhar para aquilo que vivemos e já aprender. Não precisamos esperar o tempo. É claro que há muitas coisas que nós só vamos compreender a partir do movimento do tempo. Mas é bom a gente extrair o ensinamento nosso de cada dia. É muito bom a gente ter a sensibilidade de fazer com que o meu olhar, o seu olhar, sobre aquilo que vivemos hoje, já nos dê a oportunidade de fazer as alterações para amanhã. Porque nós justamente vamos adoecendo à medida em que nós protelamos as mudanças que nos são benéficas. E hoje o nosso programa vai falar disso. Trouxemos uma pessoa que está se tornando especialista no assunto, porque é uma estudiosa, é uma curiosa por natureza, por isso que se tornou jornalista. Eu a conheci no auge da minha crise. Eu estava passando pela fase, por aquilo que já foi tantas vezes partilhado aqui no nosso programa, a minha crise de síndrome do pânico, que me deixou extremamente desajustado. Ela me procurou como jornalista. Na época estava escrevendo um livro sobre as ansiedades e o tempo que são tão próprios do nosso dia. Como é que nós lidamos com o tempo? Qual é a experiência que nós fazemos com o tempo? E hoje, já com o trabalho quase publicado, nós vamos ter a oportunidade. Isabela Camargo, obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Um privilégio estar aqui. Privilégio estar aqui, conhecendo sua equipe. Boa noite para todos. Hoje nós estamos em São Paulo. Não é? Tornando possível a sua presença entre nós, mas ela já tinha prometido que iria a Cachoeira também. Sim, porque... Nosso encontro já era para ter acontecido há mais tempo. Há mais tempo, e ele só não tinha acontecido porque eu trabalhava num horário em que eu já deveria estar dormindo. Só para as pessoas saberem, que horas mesmo você acordava? Bom, eu passei 6 anos e meio da minha vida acordando meia-noite, 1 ou 2 da manhã. Misericórdia, E aí, Senhor. Quando eu falo sobre isso, Padre Fábio... Ia dormir que horas, Isabela? Então, deveria 5, 6 da tarde. Mas como a gente não tem um botão para apertar, né, e dizer dormindo a partir de agora... Você entrava no ar que horas? 5 da manhã. No primeiro... No hora 1. Hora 1. E que depois passou a ser às 4. Né? Hoje a hora 1 tem 2 horas, passou a entrar até mais cedo. Depois eu ia para o Bom Dia Brasil. E no final agora dos últimos meses em que eu trabalhei na TV Globo, eu fazia ainda um intermediário que era o da Globo News, que era o Globo News em ponto. Mas era um produto fantástico em que eu podia interagir. A gente tinha uma troca de altíssimo nível, eu e o Burnier. Então eram oportunidades muito importantes para passar uma informação para quem estava em casa, porque as informações da previsão do tempo, Padre Fábio, elas interferem em muitas decisões. Não só se vai chover ou vai fazer sol para as nossas, não é só para isso. Os agricultores tomam decisões de plantio ou de colheita a partir da previsão do tempo. E eu falo isso porque a minha família é de agricultores, ainda mora no sítio, e eu vi, por exemplo, como é que eu posso dizer... Uma lavoura inteira de feijão que foi colhida no momento inadequado, choveu depois e tudo foi perdido. Então, eu sempre tratava a previsão do tempo com muito, muito respeito, muito carinho, pensando nas decisões que as pessoas iam tomar. Então eu chegava muito cedo na TV, entrevistava um meteorologista todos os dias. Você tinha esse contato antes de entrar no ar? Sim, porque como a gente acaba improvisando muito, você tem que ter esse conteúdo. A gente só pode falar, né, de improviso daquilo que a gente sabe bem. E eu não fiz a faculdade de meteorologia. Eu sou uma jornalista que por 6 anos e meio falei, né, boa parte, né, do tempo sobre a previsão do tempo. E aí... esse trabalho exigia que eu chegasse na TV bem antes do jornal começar. Porque aquilo que a gente vê aqui na TV é uma partezinha minúscula de um trabalho que já foi feito por muitas pessoas, por muitas horas antes. Né? Muitas pessoas acabam pensando que a pessoa chega, ela faz maquiagem e pronto. Não, mudou muito, sabe? Hoje o apresentador, ele não só apresenta, mas ele se prepara para tudo aquilo que vai acontecer durante o dia.
né? Nós temos uma grande amiga em comum, que é a Ana Paula. Ana Paula Araújo, né? Que também levanta muito cedo. Super cedo. E o que acontece, padre, que é bom a gente comentar, que assim, cada hora que você dorme a menos do que o seu corpo precisa, ou cada hora que você acorda antes do que você deveria, vai causar um sintoma no seu corpo. Eu me lembro que na época, quando eu lhe entrevistei, eu tinha entrevistado também uma médica especialista do Instituto do Sono, a Dalva Poiares. E ela me disse que mulheres que trabalham em turnos invertidos têm 84 doenças já na frente do que outra que não tem. E dessas 84, 5 doenças muito graves podem ser desenvolvidas. Naquele momento, padre, eu comecei a chorar quando ela disse isso. Porque das 5 mais graves, eu já tinha tido 3. Você está fazendo uma leitura da sua vida. Eu estava fazendo uma pesquisa, uma entrevista, que é para esse livro, que a gente já dá mais detalhes. Mas quando ela falou aquilo, eu falei, poxa, mas eu não posso ter a quarta e a quinta. Assim. Eu já tive 3. Aquilo me chamou mais atenção ainda. E aí eu fui pedir, né, para minha chefia a mudança de horário. E eu não tive a mudança de horário. Então você vai fazendo o que você pode. Aí você vai em vários médicos, vai tomando vários tipos de remédio, lidando com muitas patologias como se tudo fosse normal. E não é normal. O normal é você trabalhar com qualidade de vida, tendo tempo para dormir, tendo tempo para descansar, tendo tempo para se alimentar. Então, isso eu fui aprendendo a trancos e barrancos. Por isso que agora, quando eu falo sobre a síndrome de burnout, eu tenho estudado muito sobre o assunto, padre, porque muitas pessoas estão em sofrimento mental no Brasil. Sofrimento mental é tudo aquilo que deixa a pessoa fora de um funcionamento normal. A Organização Mundial da Saúde me dá 3 números que vale a pena a gente reforçar. O Brasil é o país número 1 em ansiosos do mundo. Ociosos. Ansiosos do mundo. O segundo lugar em depressivos só perde para os Estados Unidos. E o segundo lugar em estressados só perde para o Japão. Os japoneses são estressados? Sim, sim. Porque existe uma cobrança por resultado muito acirrada, especialmente depois da recuperação da Segunda Guerra. É interessante que essa semana eu vi uma informação de que há um grande número de suicídios entre jovens japoneses. Padre, isso é um problema gravíssimo. E quando as pessoas... Aliás, eu quero só fazer uma introdução para as pessoas entenderem que hoje eu estava vindo para São Paulo, e eu estava ouvindo uma notícia na Rádio Jovem Pan, dizendo que a ponte que liga Vila Velha à Vitória estava sendo o palco de situações muito tristes, que eram de suicídios muito recorrentes ali. Quase que toda semana uma incidência de suicídio lá na ponte. Ontem nós tivemos aquele episódio no shopping, né? Um rapaz se jogou. Isso é apenas um retrato de uma situação que acontece muito, que está crescendo. E quando eu falei com a minha produtora hoje, assim, Bia, queria muito levar a Isabela para falar comigo sobre esse assunto, porque eu a conheci neste momento. A Isabela estava escrevendo um livro sobre o tempo. Ela era a jornalista responsável pelo tempo na Globo, ali naquele horário que ela trabalhava, e ela quis desdobrar o conceito de tempo, como as pessoas lidavam com o tempo e como essa lida estava provocando ansiedade. Por isso que ela chegou até mim. Também, padre, você sabe que eu sempre ouvi as pessoas me perguntando, o tempo está passando mais rápido? Não, Todo mundo fala isso, Todo mundo fala isso. E aí, esta provocação me fez... Lhe fez querer escrever o livro. Exatamente. Então, o livro, antes, ele tinha um nome, De Tempo ao Tempo. O tempo está passando mais rápido ou nós estamos passando mais rápido pelo tempo? Mas aí, o nosso Deus é tão maravilhoso que ele me deu agora a minha própria história. Porque antes eu fui falar com o padre Fábio. Quando você me conheceu, eu estava doente, né? Você estava, padre, talvez num momento de muita fragilidade, porque a gente não consegue entender como nós não percebemos tudo aquilo antes. Antes, justamente. E você me disse uma frase que eu repito sempre. Padre Fábio me disse assim, Isabela, vai chegar uma hora que a fatura chega e às vezes essa fatura é impagável. E aí, quando você fala do Japão, só para fechar a história lá dos estressados, nós estamos falando sobre burnout, falamos sobre ansiedade, falamos sobre depressão. O burnout, gente, é uma síndrome ocupacional. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. O que seria pior que o burnout? Karoshi.
Karoshi é a morte súbita por excesso de trabalho, que acontece no Japão desde a década de 80. O governo, inclusive, padre, paga indenizações para as famílias com vítimas de Karoshi. Então, enquanto no Brasil, enquanto a gente ouve a Organização Mundial da Saúde nessa segunda-feira ratificando a síndrome de burnout como realmente um problema ocupacional, você já tem a morte súbita por excesso de trabalho no Japão desde a década de 80. Isso é, a pessoa está trabalhando, de repente cai morta. Cai morta, morte súbita por excesso de trabalho. Então, veja, tem algumas histórias que eu acabo me aproximando de pessoas, por exemplo, no Japão, que trabalhavam 100 horas por semana. 100 horas por semana é mais do que o dobro que nós estamos acostumados ou que é o mais adequado. Bom, o que isso significa, padre? Se lá no passado a minha curiosidade foi entender se o tempo estava passando mais rápido ou se nós estávamos passando mais rápido pelo tempo, eu me lembro que a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, lá do Rio de Janeiro, linda, grande amiga, ela falava assim: Isabela, depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade é excesso de futuro. Isso é maravilhoso. Vamos repetir para o nosso telespectador, que você sabe que tem muita gente que assiste o programa com o caderninho na mão. Então vamos lá. Gosta de anotar. E depois eu compartilho contigo. Ótimo. Tá? Depressão. Depressão é excesso de passado. A pessoa não está sabendo lidar com o passado, ele prevalece demais e ela se ocupa muito com ele. Eu diria, padre, pegando um ganchinho do que você falou logo na abertura, se você me permitir, que é quando a pessoa não vê o aprendizado naquela situação. Entendi. Que ela ainda está sofrendo. Porque a gente sabe que, no fundo, tudo vai nos levar para uma evolução pessoal, vai trazer aprendizado. Tudo. Só paciência, né? Nossa, mas Isabela, você não sabe da minha dor. Sei sim, gente. A sua dor é a minha dor. É por isso que eu falo com muito otimismo que você vai se livrar dela, você vai se desapegar da dor se você olhar aquele problema por um outro ângulo. Uhum. Você precisou sentar no chão e chorar para perceber que tinha alguma coisa errada. Eu precisei ter um apagão no ar, eu tive desorientações físicas e mentais para entender que aquele modelo de vida não estava fazendo bem para a minha saúde. Então, veja, ou você olha isso como um problema, como uma coisa ruim, ou você olha para isso como aprendizado. Tá certo? Melhor do que ter a morte súbita, né? Pronto. Né? O corpo está te dizendo alguma coisa enquanto dá tempo de fazer. O corpo sempre fala, né, padre? Sempre fala. Então, a depressão é excesso de passado. O estresse é o excesso de presente. Quando a doutora falou isso para mim, que eu também entrevistei ela para o livro, eu falei, realmente, né, excesso de presente. Eu não estava me dando conta que eu também estava tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí o mais delicado disso, gente, é que nós ouvimos a vida inteira que você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas não dá, nós não somos máquinas. E até uma máquina, quando você abre muitas telas num computador, por exemplo, ela trava, sabe? Então, verdade. O excesso de estresse, né, o excesso de presente, que é o estresse, e a ansiedade, que é o excesso de futuro. Ansiedade, existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade que te faz ficar atenta, querer, né, buscar algumas respostas, e tem a ansiedade que causa a patologia das crises de ansiedade, que é quando a pessoa pensa no futuro, mas de maneira negativa. Uma coisa foi quando você me confirmou da nossa gravação, eu fiquei extremamente ansiosa, mas uma ansiedade boa, porque eu sabia que a nossa conversa seria muito agradável, muito acolhedora para quem está nos acompanhando. Frutuosa, né, para quem escuta. Agora, se eu tivesse pensado assim, meu Deus, o que o padre vai me perguntar? Mas eu não estou sabendo. E será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Entendi. Entenderam a diferença? Uma coisa é você pensar num compromisso, pensando que aquela oportunidade surgiu para você participar da vida de outras pessoas, você pode contribuir para o crescimento delas. Enfim, e por mais que aconteçam desafios, jogo de cintura, bom humor, vamos em frente. E não pensar naquilo como uma situação desagradável, que vai te trazer sofrimento. Pronto, essa é a questão. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque são dores invisíveis. E as dores invisíveis são muito mal interpretadas, Padre Fábio. Porque nós também crescemos numa crença que doença é perna que quebra, é pele que sangra, é parte que está faltando. Inflamada. E não.
E doença também são as dores invisíveis. Então, hoje nós temos, por esses números que eu lhe disse, 10% da população brasileira em sofrimento mental. E sofrimento mental, os psiquiatras, os neurologistas, e toda a turma da Organização Mundial da Saúde confirma. O sofrimento mental é uma situação que te deixa fora de sync, fora do normal. Não vamos entrar aqui no mérito do que é normal, do que é anormal. Né? Aquilo que cada um percebe de si mesmo. Pronto. Né? Eu sei exatamente quando eu estou fora do prumo. Pronto. Você que nos assiste sabe exatamente quando é que alguma coisa não está harmoniosa. É aquele desconforto que às vezes a gente vai desconsiderando, né, Isabela? Sim. Vai protelando o que fazer com esse desconforto. Até mesmo em colocá-lo em questão. Porque existe muito preconceito, não só do ambiente de trabalho, às vezes a nossa família, não é por mal, tá, gente? O que a nossa mãe, o que o nosso pai, o que os nossos irmãos dizem é pro nosso bem, porque quando você sente alguma dificuldade e alguém da sua família fala, não, você tem que continuar, você não pode abandonar, eles não estão falando isso por mal, porque eles também cresceram com essa crença que nós temos que dar conta de tudo, que você não pode mostrar vulnerabilidade, que você não tem limites, mas nós temos limites. Nós não somos máquinas. Eu adorava errar na televisão, para as pessoas entenderem que aquilo, que eu sou humana. É como o seu livro, né? O ser humano. Ah, a Isabela está com olheira. Sim, eu sou humana, ninguém é perfeito. Então, muitas pessoas ficam em sofrimento buscando uma perfeição que não existe. E aí é um sofrimento que aí já gera outras patologias. Tá? Os neurologistas confirmam que, por mais que você sinta as doenças do pescoço para baixo, elas começam aqui, do pescoço para cima. Né? Justamente. Essa semana nós tivemos uma frase fantástica do cientista Miguel Nicoleles, brasileiro, que ele diz o seguinte: nas últimas 4 décadas nós vivemos a indústria do coração. E agora nós estamos entrando na indústria do cérebro. O que isso significa? Nos últimos séculos, a força motora era muito exigida. E agora, qual é a força mais exigida, padre? Cerebral. Intelectual. O tempo inteiro a gente está consumindo informação com o telefone, com outras mídias, né? E tudo isso consome os nossos neurônios. E vai dando a exaustão. E essa exaustão, essa condição penosa por muito tempo, no caso do burnout, vai te dar esse esgotamento. E aí eu estou aqui, para você que está, de repente, pensando que alguém pode estar com burnout ou não, ou você está vivendo essa situação, eu estou aqui para te mostrar que não é o fim. Tá? O burnout é apenas um freio que vai te colocar na rota que você estava querendo. Alguém consegue fazer uma viagem, padre? Quando você estava indo para São Paulo, você só acelerou? Não. Não tem que dar umas freadas? Com certeza. Então, é processual, né? Então não é fraqueza. O burnout não é fraqueza, não é frescura, é uma defesa do seu corpo para você não ter algo pior. O que seria pior que o burnout? Tirando o caroche, um AVC, uma parada cardíaca. Então é um aviso que o seu corpo está te dando para você parar, né? Como a gente falava, fazer uma pausa, reavaliar. Eu gosto muito de uma questão, padre, que é a atualização de identidade. Porque se nós dormimos diferente da forma como acordamos, imagina depois de um ano. Às vezes a gente está vivendo uma profissão que você sonhou lá atrás. Muitos médicos, 80% dos médicos têm burnout. Muitos médicos eu ouço que seguiram essa carreira porque os pais pediram. Então eles vivem num sofrimento muito prolongado. Isso eu chamo de atualização de identidade. Quando você perceber que aquilo que você está fazendo não faz sentido com a sua vida, não faz sentido para a sua qualidade de vida, vamos dizer assim. Se você não atualizar a sua identidade e falar, pera lá, gente, pera lá, nós vamos botar ordem nessa casa, aqui, né? Porque a vida é uma só e a vida, o normal é você trabalhar, mas com tempo para descansar, para se alimentar, para fazer uma atividade física. E aí, padre, eu me lembro de uma coisa muito delicada que você me disse naquele episódio da nossa entrevista, que quando você dá mais do que você tem, vai chegar uma hora que isso fica insustentável, né? E esse dar pode ser, não fiquem só imaginando que, poxa vida, são pessoas que vivem, né, ao lado de muitas, porque algumas pessoas se doam tanto, professores, né, familiares que querem ajudar todos os outros. Isso é um acúmulo de responsabilidade, um acúmulo de função. E aí vai chegar um momento que a pessoa ela vai ficar tão triste porque ela está se dando mais do que ela tem para dar.
Faz sentido? Faz sentido, porque é como se a gente esgotasse os recursos que não pertencem aos outros, né? Eu sempre digo isso. Uma das coisas que tem me facilitado muito na minha lida com o meu quadro é justamente descobrir que eu preciso, em alguns momentos, ser só meu. Perfeito. Eu não me dou ao outro. E não significa egoísmo, porque em outros tempos eu me culparia. Sim. Antes da doença, eu poderia ter uma visão um pouco distorcida disso. Eu teria até medo de poder dizer isso em público. Eu até gostaria de me dar o direito de ser só meu, mas ainda que eu o fizesse, eu não teria coragem de contar. E hoje não. Hoje eu sistematizo, eu organizo a oportunidade de ser só meu, porque eu tenho consciência de que eu só terei condições de me doar com qualidade se eu viver essa experiência de resguardo. Isso, perfeito. E até falava sobre isso ontem numa palestra que eu dei aqui em São Paulo, que nós estamos num estilo de vida, Isabela, que dificulta cada vez mais essa intimidade, esse direito de ser só. E eu não estou falando de apartar-se dos outros, não. É de um cultivo. Isso que você falou é muito interessante, a atualização da identidade. Quando eu olho para mim e eu percebo, com muita honestidade, e sou capaz de responder isso, se o lugar que hoje eu ocupo na vida, no mundo, é de fato o que eu quero. Eu tenho muito medo que às vezes, por falta dessa pergunta, por falta de problematizar, inclusive é o tema do meu livro, desse meu livro novo, é um momento em que a pessoa tem coragem de problematizar, de fazer perguntas para ela, que até então ela não se fazia. Quanto eu custo? Quanto que eu preciso trabalhar para dar conta da minha vida? Será que às vezes a gente não excede muito tanto que a gente trabalha? Porque a gente custa bem menos, o resto é supérfluo. Isso. A gente gasta dinheiro de forma muito errada. Isso. Às vezes a gente constrói uma casa de 2.000 metros quadrados para usar 34 metros, que é a cozinha. Perfeito. Aí entra aquela frase, né? A felicidade está no simples. E eu me lembro quando eu tinha um sonho, padre. Olha só. Logo que eu vim para São Paulo, eu tinha 16 anos, né? Então eu andava. Você é natural de onde? Do Paraná, norte do Paraná. Ah, você é do norte. E do norte do Paraná, Pé Vermelho, de Cambira, né? É uma cidade muito pequena que fica entre Londrina e Maringá. E na verdade eu sou meia paranaense e meia mineira, que meu pai era de Minas, minha mãe era do Paraná. Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, olha só que curiosa essa história. Eu trabalhava no Fantasia, que era um programa infanto-juvenil, né? No final do século passado, lá no SBT. E aí quando eu via algumas meninas no ônibus usando uma bolsa cara, né? Aquelas bem poderosas, né? Eu olhava para aquilo e falava, nossa, que legal, né? Mas eu pensava, eu só vou comprar uma bolsa como essa quando eu tiver estabilizada financeiramente, quando eu, né, puder ter condições profissionais de ter aquilo. Bom, moral da história. Muitos anos se passaram, eu estudei muito, trabalhei bastante. Quando eu consegui, sabe, guardar uma reserva, eu falei assim, pré-sal. Vou me dar um presente. Vou comprar aquela bolsa que eu tinha visto lá atrás, né? E, nossa, vai ser um sucesso, padre. Comprei a bolsa. 2 dias depois eu olhava assim para ela e falava, nossa, que bobagem. Mas eu precisei passar por aquilo. Foi como você cantou na música, né? Você tem que viver a perda para valorizar os ganhos. Então, isso mesmo. Depois de tudo aquilo, eu falei, poxa vida, que bobagem. Então, hoje, eu assino embaixo o que você está dizendo sobre essa atualização de identidade, ela é necessária, essa pausa é necessária, e aí entra os novos tempos modernos. Então, aquilo que eu pesquisei durante 2 anos, que eu devo lançar ainda esse ano, vai agora ter um outro nome, vai ter a minha história, porque a síndrome de burnout é a consequência dos novos tempos. Desses novos tempos que nos consomem, mas nós não somos obrigados a nada, né? Claro. Somos nós que estamos fazendo tudo isso. E como é que eu posso dizer? Essas nossas atitudes, por exemplo, a dependência tecnológica, ela é como a dependência do álcool, do cigarro. Os médicos, outro dia eu estava no congresso de neurociências para todos, e aí o pessoal lá do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP dizendo, né, da dependência, da diversão à dependência. E aí eles explicam as razões de nós estarmos tão viciados em tecnologia, porque o nosso cérebro, em algum momento nós mandamos para ele que aquilo é importante
ou prazeroso. Como é quando você quer comer um chocolate, quando a pessoa quer fumar um cigarro ou quer tomar uma bebida, porque ela já mandou em algum momento aquela informação que aquilo é importante, e se ela não fizer, se ela não se informar, se ela não entrar, se ela não publicar, se ela não gerar um conteúdo, aquilo pode ser negativo. Então, tem muitos médicos estudando isso, tá? E essa dependência, Padre Fábio, é uma das distrações que não nos deixam fazer essas perguntas tão especiais. A gente vai ficando cada vez mais embrutecidos, sim, né? Uma agenda muito cheia não permite que você faça reflexões, não permite que você faça pausas necessárias. Hoje mesmo, desde segunda-feira, eu estou numa maratona. Falo Maratona do Bem, falando com várias emissoras de rádio e TV sobre essa notícia da Organização Mundial da Saúde, que é uma das melhores notícias dos últimos tempos, né? Que reconhece o ambiente de trabalho como um gerador da síndrome de burnout. Isso é muito importante porque existem situações em que você tem que olhar para o lado do empregador e para o lado do empregado. Tem o autocuidado da pessoa e também tem as responsabilidades da empresa, né? Eu tenho falado, inclusive, padre, que a saúde mental ela interfere totalmente, diretamente na saúde financeira, na produtividade. Claro. Então, nós não podemos aceitar, assim, de uma forma muito simples, que você vai fazer sempre o melhor que você pode, depois que você adoeceu, você vai ser substituído. Porque os talentos custam. Então, as empresas, elas também perdem dinheiro quando um colaborador adoece, aí vai ser afastado, aí vai ser substituído, aí vai ter o tempo de treinar novamente. Ou seja, nós precisamos olhar com mais carinho para essas pessoas. Então, desde segunda-feira, eu venho nessa Maratona do Bem explicando qual foi essa determinação da Organização Mundial da Saúde, o que muda na legislação, plano de saúde, seguro e tal. Aí hoje o que eu fiz? Entre um deslocamento e outro, coloquei um fonezinho, fiz uma meditação de 20 minutos. Entre uma situação e outra, ao invés de ficar consumindo, produzindo, olhando... Querendo saber. Porque uma coisa é o que eu preciso saber no meu dia, e a outra coisa é o que eu quero saber. Né? E às vezes você está consumindo aí conteúdo, usando a sua energia cerebral, e depois ela vai faltar para coisas mais importantes, não é? Nós falamos agora há pouco... Os novos tempos. As novas formas de viver e os malefícios, claro, tem tantas vantagens, né, nessa facilidade com que nos comunicamos. Sim. Mas você falou de uma coisa aí que eu me reconheci muito. Quando você estava dizendo que a nossa lida com o celular é uma demanda de energia, que não tem como, em algum momento se esgota. E você sabe que às vezes no final do dia eu tenho um cansaço mental que eu consigo identificar que foi o excesso de celular. Sabe, padre, quando eu comecei a desenvolver o burnout, eu sentia muito enjoo. Muito enjoo. Antes de você saber o que tinha? Antes de saber, antes de reconhecer que todas aquelas patologias que eu tinha já era o burnout, né? Já era o caminho para o burnout. Uma coisa que eu acho muito curiosa é que quando a gente adoece, a gente quer a solução de um dia para o outro, mas a gente esquece quanto tempo você levou para adquirir aquilo. Para construir o problema. Né? Então, eu sentia muito enjoo e aí eu fui criando algumas estratégias. Então, por exemplo, Instagram, as redes sociais, tudo tem vantagem e desvantagem. Mas aí, para não fazer isso sentada, eu fazia o quê? Em pé, porque aí já começava a doer a perna. Aí você parava. Você parava. Mas isso, eu parava. Mas isso não impede que às vezes eu tenha dias como esses últimos em que eu fico produzindo mais conteúdo, mas agora com uma finalidade. Entendi. Né? Mas aí você vai dizer, tá, mas isso também tem que ter um limite. Pronto. Voltamos à palavra mágica. Impor limites, reconhecer os limites, aceitar que você tem limites. Para aceitar que você tem limites, você tem que aceitar que você é vulnerável. Que o Padre Fábio, que faz um trabalho fabuloso na vida de milhares de pessoas, também é um ser humano. E nós não somos máquinas. Como nós estamos convivendo muito com máquinas, a gente está confundindo um pouco essa relação. Porque nós temos limitações físicas, muitas coisas vêm da nossa herança genética, outras são desenvolvidas no ambiente que a gente convive. Então, uma pessoa ela pode ter uma predisposição para uma determinada situação e naquele ambiente ela desenvolve, ou não. Ou não. É por isso que pessoas que trabalham... O estilo de vida vai determinar muito, né? Estilo de vida e também a sua genética. Muitas pessoas me comparavam e diziam assim, mas você adoeceu, mas a sua colega não.
Sim, nós temos estruturas físicas diferentes, a estrutura celular é outra. Então nós temos que tomar muito cuidado, padre, com uma coisa chamada julgamento. Né? Eu costumo dizer que assim, ficar no raso, todo mundo fica. São poucas pessoas que têm coragem para se aprofundar no mar. Porque vai dar trabalho, tem que fazer um curso de mergulho, comprar uma roupa especial, um aparelho de respiração. Mas, se você fizer tudo isso, você vai ver belezas que poucas pessoas estão vendo. Isso mesmo. Então, quando a gente olha para uma situação com um pouquinho só de informação, ela vai te gerar uma interpretação, às vezes, muito equivocada. Então, a gente tem que ter, sim, um olhar com mais acolhimento para quem está do nosso lado, precisando de ajuda. Só que, às vezes, vai faltar um pouquinho da sua vontade de querer ajudar. E aí muitas pessoas me perguntam, tá, mas eu estou vendo a pessoa precisando de ajuda, como é que eu faço? Pergunta para ela, como eu posso te ajudar? Como é uma palavra mágica que transforma tudo, sabe, padre? Então, reconhecer os limites, você reconheceu um limite no passado, que aquela sua agenda, que no primeiro momento era extremamente prazerosa, ela começou a te tirar a alegria. E aí você é muito curioso, porque aí você passa um momento e você fala, nossa, mas aquilo que eu queria tanto, agora eu tenho, não estou mais feliz. Mas é a quantidade. Então, a questão é essa, é a quantidade. Eu não estou falando para as pessoas abandonarem suas profissões e todo mundo morar numa casinha de sapê. Não. Né? Não é isso. Mesmo que não é possível isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, as relações comerciais, empresariais, tecnológicas não vão mudar. É disso para mais. Isso. Nós é que temos que saber quais são os nossos limites. Assim como no passado as pessoas falavam que a televisão roubava o nosso tempo, ninguém te amarrava na frente da TV. Assim como também ninguém te amarra no telefone. Né? O Fábio Coelho, que é o presidente do Google do Brasil, ele me disse uma frase que vale a pena eu compartilhar com vocês. Quando eu perguntei para ele, Fábio, o que vai acontecer com o ser humano com esse excesso de internet? Ele disse que vai acontecer um movimento muito parecido com o que aconteceu com a alimentação. Quando a gente tinha escassez de comida, era uma situação. Aí quando a agricultura começou a se desenvolver, uma oferta de alimentos maior, todo mundo começou a comer tudo que tinha pela frente. Né? É como se eu quisesse comer todo o bacon do mundo. Aí ele falou, aí vieram os problemas. Precisou viver para depois. Aí você tem os movimentos que voltam. Então aí você tem os veganos, você tem as dietas restritivas. Por quê? Porque você não precisa comer toda a comida de uma vez só. A mesma coisa com a internet. Não é porque eu tenho Wi-Fi o dia inteiro que eu vou ficar conectada na internet o dia inteiro. Por quê? À noite você vai colocar o telefone para carregar. Mas se você dormir menos, se você tirar da sua vida coisas muito simples para a sua qualidade, o telefone de manhã vai estar carregado, mas você não. Você vai acordar cansado, vai acordar exausto, que é como muitas pessoas estão se sentindo. Os neurologistas têm explicado, têm estudado muito que essa caixa mágica chamada cérebro, ela é muito importante, a gente não está sabendo usá-la. Você está consumindo cérebro desnecessariamente com bobagem. Faz sentido, padre? Faz demais. Me diga uma coisa, para as pessoas que estão nos assistindo, você disse que na verdade nós não podemos falar de um sintoma apenas, é um conjunto, porque é uma síndrome. Quais que seriam? Eles são muito semelhantes à síndrome do pânico, à depressão, ou você consegue identificar uma diferença naquilo que seria sintomático? Assim, padre, a depressão ela pode ser o caminho do burnout ou a consequência do burnout. Tá, trabalha-se demais, cria-se aquela indisposição. É assim. A frase que ontem eu ouvi de um advogado que é especialista, é PhD na área, autor inclusive do livro Burnout e as responsabilidades do empregador, ele diz o seguinte: o burnout, ele só vai acontecer, a gente não pode banalizar também, tá? Após o trabalhador ficar muitos anos numa situação penosa, colocando o seu corpo numa situação de estresse drástica. Entendi. Então é diferente você ter um episódio, por exemplo, um final de semana que você trabalhou demais. Isso é burnout? Não. Dormiu menos porque foi para festa, né? E tô exausto.
Não é isso. No meu caso, eu fiquei 6 anos e meio trabalhando num horário em que eu colocava o meu corpo numa situação muito ruim, porque eu interferi no ciclo circadiano. Ciclo circadiano é o ritmo que o seu corpo produz, os hormônios, e aí se você não produz, interfere nas glândulas e todo o funcionamento do corpo. E vai virando um peteco, né? Como diz lá em Minas. Sabe? E aí, padre, olha que curioso. Até 150 anos atrás, a gente acordava com o sol e dormia com a lua. Tá? Por mais que a gente tivesse velas, lamparinas, era diferente. Tá? Nós estamos falando diferente disso, né? Totalmente. Então, se a gente pensar que só há 150 anos nós temos esse aparato todo luminoso que nos faz maximizar a agenda do dia, dormir menos, né? Aí você começa a encontrar realmente sincronicidade no que todo mundo está falando. Agora é a hora do cérebro, agora é a hora da gente olhar com mais acolhimento para as dores invisíveis, porque nós estamos usando o cérebro de uma maneira diferente. Ciclo circadiano, ele é totalmente bagunçado com isso que eu falei. Os horários que você dorme, os horários que você acorda. E aí, para finalizar com a resposta da sua última pergunta, os sintomas do burnout, eles são vários, mas o que eu já consegui cruzar em muitas histórias. Problemas gastrointestinais. O que é um problema gastrointestinal? É aquela dor de estômago que não passa. Levanta a mão quem tem gastrite. Né? E que acha que é normal. Não, nossa, uma gastrite hoje é normal. Não é normal. E aí, se a gente lembrar que os médicos falam que o intestino é o segundo cérebro, não é? Uhum. Pois é, aí vem Deus e te alerta pelo intestino. Aí você que acha que aquilo é normal, continua trabalhando, continua naquele ritmo, naquele ambiente estressante. Não parou pelo intestino? Aí vem o Papai do Céu e fala, pera lá então que eu vou te parar. Eu vou dar essa freada para você rever o que você está fazendo. Comigo foi assim. Então, problemas gastrointestinais, cardiovasculares, taquicardia, falta de ar, enjoo, transpiração, manchas na pele, queda de cabelo, tudo isso é um caminho para o burnout. Vamos lembrar que o burnout ele não afeta a estrutura do cérebro. Ele afeta as funções momentâneas. Eu, quando tive os apagões no ar, que me fizeram procurar o psiquiatra, que aí eu me afastei, né, para fazer o tratamento médico, sair dessa licença médica, eu estava com tudo isso junto, mas não reconheci em mim os sintomas. Entendi. Porque a gente acho que nunca vai acontecer nada com a gente. Né? Você vai tratando tudo como gavetinhas individuais, sem lembrar que você é um armário inteiro. Isso né? mesmo. Então, o seu corpo ele vai avisando, mas a gente não presta atenção. Porque a gente acha que nunca vai acontecer nada. E não. E o nosso corpo precisa de equilíbrio. E você estava, inclusive, me prometeu um livro que fala justamente da síndrome entre os padres, né? Muito. Burnout no sacerdócio. Uma pesquisa espanhola que uma médica, agora não vou lembrar o nome, ela fez um grande estudo e o número é como se fosse 7 de cada 10 padres estão sofrendo burnout. Poucos sabem, porque o diagnóstico ele é muito mal interpretado. Eu tenho a impressão, padre, que pelos sintomas que você me disse, pelo caminho que você levou, você também teve burnout. Só que naquele momento, os médicos que te atenderam identificaram como síndrome do pânico. E pode ser. Tá? Hoje nós temos uma dificuldade tremenda no diagnóstico correto da síndrome de burnout, porque a gente está falando de várias coisas. Não, inclusive, há pouco, quando eu estive com um psiquiatra amigo, ele falou que hoje é muito difícil você conseguir. São tantas doenças novas que ainda não deu tempo. Nós estamos adoecendo e a ciência não está tendo tempo de dar nome a tudo isso. Sabe o que está acontecendo? Lá nas nossas férias, Sandra. O Felipe me disse isso. Padre, síndrome de burnout é o nome novo para doença velha. Porque as nossas mães tiveram estafa. É verdade. Nossas bisavós tiveram... Minha mãe usava muito a expressão, gente, tô com esgotamento nervoso. Esgotamento nervoso em Minas Gerais. É isso. Pronto. Agora, posso te dizer uma coisa?
As nossas bisavós tiveram neurastenia. Neurastenia foi um termo definido por um médico chamado George Miller Bird em 1869, num livro que chama American Nervousness, o esgotamento nervoso que a sua mãe falava. Olha isso, gente. Agora, o mais irônico de tudo isso, sabe o que é? Eu acho que 98% do povo tá tudo com burnout também. Mas tem cura, tá, gente? Tô aqui para mostrar, não tá caindo nenhum parafuso, tô ótima, com o tratamento dá tudo certo. Quanto tempo você levou para ficar bem, para sentir-se bem, desde que você começou o tratamento? O tratamento, ele é multifatorial, assim como também a síndrome, ela vem também de vários fatores. Porque vai incluir mudança de vida também. Estilo não adianta você ficar tomando remédio. Pronto. O meu compromisso comigo foi esse, Isabela. Quando eu percebi que o remédio me deu uma estabilidade emocional, que eu consegui reagir, que eu saí daquela situação que eu estava, falei, pronto, agora é a hora de tomar decisão. Isso. Porque não adianta nada eu continuar com a minha rotina exaustiva de trabalho e fazer com que o remédio dê conta disso, porque uma hora ele vai parar de dar conta. O que está me adoecendo é outra coisa. Mas esse pensamento é de uma sabedoria tremenda, porque as pessoas terceirizam a cura, né? Todo mundo quer comprar no remédio, na farmácia, né? Um remédio e solução. Pronto. E você me falou uma coisa que eu repito sempre, mas eu sempre dou crédito, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu falo assim, olha, quando alguém vem me comentar sobre a síndrome de burnout, mais de 1.100 pessoas me procuraram, padre, para contar suas histórias, para pedir ajuda, tá? No ambiente, no e-mail formal que eu coloco disponível realmente para uma pesquisa que nós estamos fazendo para um documentário. Vamos colocar esse e-mail agora também para você receber mais 1.100. Vamos embora. tratandoburnout@gmail.com. tratandoburnout@gmail.com. Eu estou com mais 3 amigas. Vamos soletrar burnout, porque às vezes as pessoas não vão saber. BURNOUT. tratandoburnout@gmail.com. É muito importante falar... no seu Instagram também tem informações lá tem sobre isso. tudo. Meu Instagram é Isabela Camargo Real. É Isabela com Z. Z e 2 L's. 2 L's. Muito metido. Camargo é real e é real de realidade, tá, gente? Não é real de realeza, não. Real de verdadeira. Padre, essas 1.100 pessoas me procuraram e contar a história também é muito terapêutico. Que cada pessoa ela adquiriu de uma maneira. Tá? Ou foi por um excesso de trabalho, ou foi excesso de assédio moral, foi excesso de tudo no ambiente de trabalho. Tudo aquilo que diz respeito ao ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho. Entendi. Eu cruzei uma informação muito importante. Ninguém que está feliz tem burnout. Então, a infelicidade está presente em cada e-mail que eu recebi. Por quê? Quando você se sente desvalorizado, quando você sente que você está se dando mais do que você deve, que você pode, né? Mas você assumiu compromissos, aí você não pode, né? Os compromissos financeiros e tudo mais, você não pode recuar. Tudo isso vai te gerar uma infelicidade tremenda, que você vai pensar, o que eu estou fazendo? Né? Então, esse e-mail eu coloquei porque eu estou com mais 3 amigas, nós estamos desenvolvendo um fórum sobre saúde mental, um documentário sobre burnout, porque é um assunto que precisa de mais acolhimento, tá certo? E outra coisa, agora vamos ligar Lé com Cré. Cristina Maslach, uma psicóloga que mora em São Francisco, ela escreveu na década de 70 um livro chamado The Cost of Caring, que é o custo de cuidar. Lá na década de 70, ela identificou um perfil muito possível de ter o burnout. Médicos, enfermeiros, assistentes de saúde e policiais. Por quê? Porque na década de 70, essas pessoas estavam mais expostas a pressões e elas não podiam errar. Hoje eu coloco nessa lista os jornalistas, os padres, todas as pessoas que têm esse custo de cuidar do outro. Sei. Por quê? O que acontece quando um médico erra, padre? Meu é um fuzuê, né? Um jornalista, quando gagueja, vira meme na hora. Então, você vive com uma pressão absoluta. O Tiago, meu marido que está aqui, ele acompanhou hoje cedo eu fazendo uma nota de esclarecimento sobre uma interpretação equivocada da regra da OMS, que foi divulgada na segunda-feira. E ele viu por alguns minutos a minha preocupação na vírgula, porque a letra e tudo mais. Porque a gente sabe que se você publica alguma coisa errada, a gente tem responsabilidade com o que a gente fala. Meu Deus do céu, muita. Com o que a gente fala, com o que a gente escreve. Então, tudo isso tira a sua energia também. Então, hoje, eu entendo que nós estamos vivendo um período de muitas mudanças,
Essa aqui da tecnologia, desse excesso de acessos, é só mais uma. Teremos outras. Sabendo disso, Padre, o que nós vamos fazer? Reconhecer os nossos limites, dizer não, avisa a família o que está acontecendo com você. Se você não sabe ainda o que está acontecendo, fale justamente, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou bem. Eu percebo muito preconceito, muito julgamento, muito medo de expor uma dor invisível, porque realmente, até hoje eu ouço as pessoas me dizendo que é frescura, que é fraqueza, que é mimimi. Mas ainda bem que agora veio a Organização Mundial da Saúde dizendo que não é mimimi, é sim um problema causado pelo excesso de trabalho. Pois é. Foi bom demais, não foi? Já acabou? Já acabou, você acredita? Não é possível? Pois é. Uma fala, né? Uma fala, né, gente? A gente agradece demais porque o programa Direção Espiritual, nós estamos no ar há quantos anos? 12 anos. Toda semana. 13 anos, a gente ninguém sabe mais. Nós estamos todo mundo com síndrome de Faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Pronto, faz mais de 10 anos. E a gente sempre conciliou aqui, a gente sempre compreendeu que a vida espiritual compreende a vida, material. A saúde física. Hoje eu estou lento, estou cansado. A saúde física é importante demais e nós não podemos separar a vida espiritual da nossa saúde física. Ainda hoje eu fazia uma reflexão no Encontro dos Padres lá em Taubaté e eu falava justamente disso, com muita simplicidade, da necessidade que nós temos de primeiro acreditar no que nós compreendemos, na nossa fé. Nós precisamos ser homens de fé e depois a oportunidade também de sermos desconstruídos. É importante demais a gente saber se desconstruir. É aquilo que a Isabela falava, a atualização da nossa identidade. De você ser capaz de olhar para aquilo que você escolheu, qual é o seu ramo de trabalho, onde é que você está gastando o seu tempo, onde é que você está escolhendo ser você, como, com quem você está escolhendo ser você. E nós compreendemos, Isabela, que essa vida espiritual, quando abraçando todas essas realidades, nós ficamos muito mais concretos. E isso interfere de maneira muito positiva na nossa vida. Sim, a espiritualidade é fundamental para a gente lembrar que nós somos humanos, que nós precisamos dessa pausa para a gente voltar para dentro. Eu costumo dizer que a saída é para dentro. E que bom que nós temos você, Padre, com tanta verdade, com tanta honestidade, com tanta humanidade, mostrando que você é um orientador espiritual. Você também vai ter as situações que as pessoas que você orienta também. Ou seja, essa sua verdade, ela é maravilhosa, é por isso que tem milhares de pessoas acompanhando os seus pensamentos, as suas publicações, as suas missas, os seus programas, os seus shows, porque a sua decisão em contribuir para a educação espiritual do outro, ela é fundamental para a nossa sociedade ser mais humana. Então eu espero que o nosso Papai do Céu te cubra de muita saúde e de muita sabedoria para colocar limites, para saber dizer não para aquilo que está fora do seu sistema. Não tem ninguém mais importante nessa vida do que você. Não tem ninguém mais importante nessa vida do que você que está nos assistindo, a sua vida, a sua saúde, a sua tranquilidade, o seu lazer, o seu prazer, tudo isso é importante, sabe? Então, precisamos olhar para dentro. Mesmo somente depois que a gente cuida de nós é que nós podemos cuidar de outros, né? Pronto. A regra é tão simples. Muito obrigado, Daniel, por estar conosco aqui hoje. Obrigado à Canção Nova de São Paulo, que hoje nos recebe com tanto carinho. Obrigado, Isabela, mais uma vez. Gratidão. Que Deus te abençoe. Quando for lançar o livro, vamos fazer mais um programa para falar dele. Com aspas especiais do nosso querido Padre Fábio. Gratidão. Que Deus derrame sobre nós a sua bênção e nos conceda cada vez mais a sabedoria, o discernimento, para que a gente seja capaz de identificar o que na nossa vida precisa ser modificado. E que a gente tenha coragem de mexer nas peças do tabuleiro da vida. Porque não faz sentido a gente julgar sabendo, ou melhor, continuar perdendo, sabendo que nós temos uma forma de modificar o jogo e passar a ganhar. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Bom dia, minha gente.
Sejam bem-vindos a este momento, este domingo. Nós queremos viver este momento de espiritualidade, de encontro com Deus. Eu lhe convido sua família, convido também todos aqueles que de alguma forma necessitam deste momento e que talvez não queiram. É interessante como às vezes nós não queremos o que nós precisamos. Então, se você sente no seu coração que hoje você não quer, mas você precisa, lute contra aquilo que em você não é favorável a você mesmo. Sim, porque uma das características do nosso processo de autodestruição é justamente a gente não querer aquilo que a gente precisa. E às vezes nós ficamos muito presos naquilo que a gente quer e a gente excessivamente procura a satisfação daquilo que a gente quer, e nós vamos criando uma lacuna na nossa alma, no nosso espírito. E a vida espiritual é justamente o preenchimento das ausências, aquilo que está ausente em nós. Sem medo de errar nestes tempos em que nós estamos tão sofridos, tão inseguros, sem medo de errar, boa parte das pessoas hoje está muito necessitada deste encontro pessoal com a espiritualidade. Lembrando que Deus está em todos os lugares, está em mim, está em você. Ele é onipresente, Ele é capaz de estar no mundo todo neste momento, no coração de cada um de nós, mas nós precisamos buscá-lo, viver o estado de presença, percebê-lo em nós, abrir os caminhos para que cada vez mais nós tenhamos um acesso a essa verdade sagrada que nos habita. Então, se você quiser chamar alguém que você sabe que esteja necessitado deste momento, que esteja precisando viver um tempo de oração, de reflexão, convide essas pessoas. Hoje nós queremos que a nossa missa possa chegar aos corações que de fato precisam, mas não querem. O meu coração é assim, eu falo sempre a partir de mim. Muitas vezes eu não quero, mas eu preciso. E eu preciso deste momento. Eu preciso deste encontro pessoal com Deus. Eu preciso de um rito que me ajude a ficar em mim. Enquanto isso, nós vamos recolhendo todas as intenções de vocês, tudo aquilo que você quer pedir que hoje Deus realize nessa Eucaristia e através dela. Obrigado pela sua confiança, obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela oportunidade que eu tenho de hoje entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração e falar com Ele a partir dessas necessidades que são tão comuns em todos nós. Eu vou desativar os comentários para a gente poder celebrar melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Todos nós necessitamos diariamente viver a experiência do perdão. Nós precisamos perdoar os outros, nós precisamos ser perdoados. Às vezes nós precisamos perdoar a vida. O rancor é toda e qualquer oportunidade de registro interior na nossa mente, no nosso coração, de uma inimizade que ficou entre nós e o que aconteceu. Você sabe o quanto uma inimizade nos faz mal.
Você ser inimigo de alguém cerceia a sua liberdade. É como se você levasse uma energia ruim dentro de você. É como se você levasse um sofrimento que já deveria ter sido curado. A inimizade é um sofrimento que se estende. Por isso que a vida humana, a saúde espiritual, e por que não dizer a saúde da mente, que é onde nós temos toda a compreensão de quem somos, depende da dinâmica do perdão. Eu preciso perdoar diariamente. Preciso perdoar aqueles que convivem comigo. Preciso pedir perdão a eles. Preciso me perdoar. Sim, quantas vezes você, eu, precisamos olhar para aquilo que vivemos e reinterpretar? Quantas vezes nós nos amarguramos pelo que fizemos de errado, pelas escolhas infelizes que fizemos, por não termos tido coragem, disposição de entregar a nossa melhor parte naquele momento da vida. Sim, quando a gente não dá o que há de melhor em nós, geralmente nós machucamos quem está ao nosso lado, nós machucamos as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa ambiência afetiva. E toda vez que a gente machuca alguém, de alguma forma a gente se machuca também. E tudo isso é vida espiritual. É por isso que até os ateus que não acreditam mesmo em Deus precisam viver a dinâmica do perdão. O perdão é naturalmente religioso, mas ele não é propriedade da religião. É uma questão humana. E nós humanos precisamos diariamente viver as experiências do perdão. Como dizíamos no início, nós precisamos, mas nem sempre queremos. Às vezes você sabe que precisa perdoar, porque aquilo está fazendo mal a você. Às vezes você sabe que precisa pedir perdão, porque aquilo está fazendo mal a você. E você não faz, porque não quer. Porque perdoar, pedir perdão, requer você colocar os orgulhos no bolso, as prepotências. Requer você abrir mão da imagem, da postura. É porque, de alguma forma, o perdão nos coloca num lugar que parece humilhação. Quando você vai conceder, não. Mas quando você precisa pedir, como é aparentemente humilhante. E não. Essa é uma leitura muito equivocada que nós fazemos do perdão. Pedir perdão requer uma nobreza de alma muito grande. Mas é claro, a primeira leitura que nós fazemos coloca-nos numa indisposição. Eu não quero pedir perdão porque isso de alguma forma vai assumir um pouco a minha responsabilidade, eu não quero ser responsável por aquilo. Ter que pedir perdão requer você de alguma forma reconhecer um erro. E não sei porquê, em algum momento da nossa vida a gente começa a ter vergonha dos erros, de assumir erros, quando deveria ser o contrário. E não é sem motivo que a gente fala que a conversão é a reconfiguração de uma forma de pensar. Eu paro de pensar o pedir perdão como uma humilhação e começo a interpretá-lo como uma grandeza de alma que eu estou adquirindo. Não para me tornar vaidoso, para falar, olha como eu sou capaz de ser humilde. Não, não é isso. É para você morar bem nessa casa que você é. Quem não tem a simplicidade que leva-nos a pedir perdão, tem dificuldade de morar na casa que é. Por acaso eu moro aqui nessa casa, entre essas paredes, mas em última instância eu moro em mim. Você também é a mesma coisa. Você neste momento está dentro da sua casa ou está dentro de um lugar que temporariamente você transformou em sua casa, mas você precisa sair daí de vez em quando. E você se leva para onde vai.
É por isso que, às vezes, nós tínhamos... Eu lembro que no passado a gente tinha muito isso, né? A gente tinha aquela ilusão de que mudando de casa a gente mudava de problemas. Não. Às vezes, não podemos negar, nós somos muito suscetíveis a esses estímulos. Mudar de casa, mudar a decoração, mudar os ambientes, mudar de cidade, pode provocar em você uma sensação de vida nova. Mas não se engane. O ser que precisa ser renovado é você. E ele estará por onde você for. Por isso que eu preciso buscar os benefícios das minhas transformações. Você precisa buscar os benefícios das suas transformações, para que você more melhor em você. As ciências que se ocupam da condição humana já nos ensinaram, sem nenhum viés religioso, que o perdão nos liberta. O perdão faz bem. Por isso ele é religioso. Ele une as pontas que estavam soltas. Ele volta a proporcionar o encontro. Quando você perdoa ou é perdoado, aquela divisória que existia entre você e as pessoas deixa de existir. O perdão põe pontes. E é bom ter essas pontes que nos permitem acesso às outras pessoas. Acessar outras pessoas nos ajudam a acessar a gente. Sim, eu muitas vezes vou acessar o meu coração através do coração do outro. E é por isso que na Eucaristia nós começamos pedindo perdão. Para que a gente tenha condições de acessar este Deus que está celebrando para nós. Eu sou apenas um mero instrumento da celebração. Eu estou aqui presidindo essa missa, você aí da sua casa. Eu sou um mero instrumental. Me ordenei para isso. Optei por viver isso. Mas é você que está celebrando neste momento. É você quem celebra. Porque é o Deus que está em você que está promovendo a celebração. Então nós nos encontramos aqui. Eu no ofício do meu ministério sacerdotal, presidindo a celebração, mas você celebrando comigo. E se você está bem do ponto de vista espiritual, reconciliado consigo, com os outros, você celebra melhor. Por isso que Jesus dizia, aconselhava as pessoas, toda vez que você tiver que fazer um sacrifício, uma oferta lá no templo, vai antes se reconciliar primeiro com seu irmão, para que aquela celebração que acontecerá no templo também esteja acontecendo dentro de você. Muitas vezes nós religiosos celebramos só por fora, porque não queremos mexer nas questões de dentro. Celebrar só por fora pode até cumprir o preceito. Na Igreja Católica, por exemplo, recomenda-se ir à missa todos os domingos. Tá, mas eu posso apenas entrar dentro da igreja, ouvir tudo o que está acontecendo e não celebrar nada. Mas eu posso entrar dentro da igreja, ouvir tudo o que está sendo dito, cantar o que está sendo cantado, rezar o que está sendo rezado e celebrar dentro de mim. Essa é a Eucaristia que nos salva. Não é a Eucaristia da obrigação. Ou você acha que Deus terá um caderninho, ou tem esse caderninho, anotando quantas vezes você foi e quantas vezes você não foi? Não. O que interessa a Deus é o que acontece com a gente quando a gente vai. E lembrando que a vida cristã é todo dia. Não é um acontecimento isolado, um momento em que eu vou à igreja e lá fico diante das pessoas, diante do padre, diante da Assembleia, não. É aquilo que está acontecendo no meu dia a dia. Quando você toma a iniciativa de pegar o telefone ou de fazer um sinal. Hoje nós temos tantas formas de manifestar a nossa presença. Se você está precisando pedir perdão a alguém por uma ofensa que você fez, por um erro que você cometeu, nós temos tantas formas de chegar ao outro. Se você faz isso sem que ninguém esteja vendo, você está celebrando dentro de você.
O cristianismo está florescendo em você no mundo. É lindo isso. O mundo fica mais cristão quando cada um de nós toma a iniciativa de perdoar e ser perdoado. E é tão nobre, minha gente. Nós nunca na vida vamos nos esquecer das pessoas que nos perdoaram. Porque às vezes a gente comete erros, conscientes ou não. Às vezes você erra porque você quis, livremente escolheu. Mas às vezes você erra sem saber que está errando. E o outro lhe recebe sem questionar se foi intenção ou não. Ele abraça, ele acolhe, ele concede o direito de uma vida nova, sim, porque toda vez que nós perdoamos e somos perdoados, a vida nova acontece dentro de nós. A psicologia nos diz que às vezes a vida vai virando um fardo porque nos falta o perdão. Você olhar para o seu passado e admitir, olha, eu não dei tudo de mim, mas também não vou ficar me martirizando agora. Eu fracassei em muitos momentos da minha vida porque eu não me dediquei o suficiente, mas não vou ficar me martirizando agora. Não faz sentido martirizar-se o tempo todo por erros que você cometeu no passado. Precisa virar a página, precisa saber perdoar-se. Porque senão você não amadurece, você não evolui. A psicologia nos comprova diariamente isso. Quem perdoa, quem não guarda rancor, ainda que você tenha razões para guardar o rancor. Sim, porque às vezes nós temos uma lógica matemática que nos dá toda razão para não perdoarmos. Olha o tanto de coisas erradas que ele fez. Tá bom, mas esqueça essa quantidade e pense na outra quantidade, na quantidade de coisas boas que você vai se proporcionar no momento em que você perdoá-lo. No momento em que você abrir o seu coração e você dispensar os ódios e rancores que você guardou durante tanto tempo. É muito triste a gente passar a vida alimentando ódios e rancores. Nós ficamos pesados, a vida perde a cor, a gente envelhece antes da hora, a gente morre antes da hora. O perdão tem o poder de oxigenar o nosso corpo. Você respira mais profundamente. O outro deixa de ser aquele fardo dentro de você. Porque quando nós não perdoamos, nós transformamos o outro numa montanha dentro de nós, que nos impede de ver o horizonte, que nos impede de ver coisas boas. Quando o ódio está mandando em nós, quando o ódio está no comando da nossa vida, nós vivemos adoecidos emocionalmente e com o tempo adoecidos fisicamente. Também as ciências do comportamento nos dizem, nos sugerem que o corpo sofre as consequências das escolhas das emoções. As emoções são derramadas sobre a carne. É na carne que nós vivemos as emoções. Então, quando as emoções não estão purificadas, quando as emoções não são saudáveis, o corpo naturalmente adoece. Eu tenho me perguntado muito, sabe? Como escolho gastar o meu tempo? Cultivando bons sentimentos ou cultivando sentimentos que me adoecem? Pense isso também. Tenha a coragem de abrir, de destrancar os seus segredos. Tenha coragem de revelar a você mesma, a você mesmo, se os sentimentos que você está cultivando são favoráveis à sua saúde ou não. E tenha pressa de agir. Como nós já dizíamos, nem sempre nós queremos o que precisamos. Mas quando você toma consciência de que o que você precisa
mesmo que você não queira, é o melhor para você, você se prepara, você se fortalece e você vai viver o que precisa ser vivido. Isso é uma questão de inteligência. Não se adapte aos modelos que foram cômodos para você. Eu sei que às vezes guardar ódio, guardar rancor é um modelo cômodo, porque mantém em nós aquele orgulho ferido que às vezes, por uma visão equivocada, nós compreendemos como um valor. Não é valor. Definitivamente, ter um coração ferido e magoado não é uma expressão valorosa. Não faz sentido. Opte por tudo aquilo que lhe edifica, que lhe dá saúde física e emocional. Tudo isso para lhe convidar a pedir perdão a Deus. Porque quando você pede perdão a Deus, todas as dinâmicas do perdão, todas as instâncias do perdão estão condensadas. Raciocine comigo. Se Deus está em mim, se Deus está em você, se nós temos essa compreensão de que Deus escolheu habitar a humanidade, toda vez que eu peço perdão a você, eu estou pedindo perdão ao Deus que lhe habita. Não é que eles sejam vários, viu? É um só, mas ele é tão grande que cabe em todos. A dimensão divina da sua história, da sua sacralidade, melhor, a sua sacralidade. Quando eu peço perdão a você, eu estou pedindo perdão a Deus por ter ofendido a presença dele em você. Ou você acha que quando você me ofende, você ofende só o Padre Fábio? Não. Você ofende o Deus que me habita, que é o mesmo que está em você. Quando você fala mal de uma pessoa, você está falando mal de Deus. Quando você difama uma pessoa, você está difamando Deus, porque Deus está naquela pessoa. Se a gente pensasse assim, a gente teria muito mais cuidado com o que a gente fala dos outros, em como a gente se direciona aos outros, muitas vezes de forma desrespeitosa, movido pelas nossas volúpias, por aquilo que em nós é baixo. Aquilo que em nós é rasteiro, não é elevado, não é espiritual. Pense nisso. Toda vez que você direciona-se ao outro, você está direcionando ao Deus que nele está, que é o mesmo que está em você. Então eu peço perdão ao outro, eu estou pedindo perdão a Deus, que está no outro. Então eu peço perdão a Deus, eu estou pedindo perdão a mim, a tudo aquilo que em mim eu não soube compreender, a tudo aquilo que em mim é fracassado. Eu estou pedindo perdão a mim mesmo, por não ter sido capaz de dar a minha melhor parte naquele momento, de não ter tido a sabedoria de dizer o que precisava ser dito, ou de calar o que precisava ser calado. Pedir perdão a Deus neste momento da liturgia é você ter a oportunidade de reconciliar-se consigo e com os outros. E estando reconciliado consigo e com os outros, você está plenamente reconciliado com o Senhor. É o Evangelho de hoje. O amor a Deus, que não se expressa no amor ao ser humano, é manco. Não nos leva a muitos lugares. Da mesma forma que o amor ao ser humano, sem consciência do amor a Deus, também é frágil, também não nos leva a muitos lugares. É a junção, amor a Deus e amor à humanidade, que nos torna essencialmente religiosos. Por isso, recolha no seu coração aquilo que precisa ser perdoado. Recolha no seu coração agora aquilo que você ofendeu nos outros.
o Deus que você ofendeu nos outros, o Deus que você banalizou nos outros, quando movido pela sua volúpia, pelos seus sentimentos mesquinhos, você falou mal, você expôs, você caluniou, fez passar por ridículo, você enganou, você foi injusto, você traiu. Recolha neste momento tudo aquilo que em você é ofensivo aos outros e a você, e por isso é ofensivo a Deus. E peçamos perdão a Deus, liturgicamente, neste momento. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Quero recolher todos os motivos do seu coração pelos quais você quer agradecer a Deus nesse dia. Quero colocar neste altar e neste louvor, neste glória a Deus que nós fazemos neste momento, a sua família, a sua vida, todos os avanços que você já conseguiu viver, todos os benefícios que a sua espiritualidade já lhe trouxe. Agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer a Deus pelos profissionais da saúde, pelos pesquisadores, por todas as pessoas que trabalham nos nossos hospitais, o pessoal da limpeza, das portarias, das recepções, os seguranças, os que trabalham nas cozinhas dos hospitais, que neste momento estão dedicando de maneira muito especial as suas vidas à nossa saúde. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Oremos. Essa missa hoje é muito especial. Nós estamos celebrando a intenção da Teca, nossa querida Tequinha, que fez aniversário essa semana. Rezamos também pelo aniversário de Francisco Dias, que faz 80 anos hoje. Francisco é tio do Mateus, um grande amigo meu. E também por Maria dos Santos Takshima e pela saúde de Sara Gabriel. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos a mágoa que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiro na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei seu clamor. Minha cólera então se inflamará, e eu vos matarei em espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e os órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usurário, dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo, e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação.
Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois o meu escudo e proteção. Em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja o meu Salvador. Concedeis ao vosso Rei grandes vitórias, e mostrais misericórdia ao vosso ungido. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sabeis que de maneira procedemos entre vós para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vós vos convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram Jesus dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Todas as leis e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Minha gente, hoje nós temos um evangelho muito sugestivo, curtinho, que é para nós um referencial maravilhoso, que nos tira todas as dúvidas quando você quiser perguntar: eu estou sendo cristão ou não? Que às vezes nós temos muitas dúvidas, né? Criaram tantas regras em torno do cristianismo, criaram tantas situações que às vezes a gente fica perdido. Então, um referencial hermenêutico, isso é, um referencial de interpretação, um caminho seguro para você interpretar se está sendo cristão ou não, se está vivendo a essência da espiritualidade cristã, é você se perguntar: eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amo a mim mesmo? Pronto. Eu sei que nós temos muitos escritos, você tem a Bíblia, que é um livro extenso, com muitas regras, aliás, muitas regras do Antigo Testamento, que foram reinterpretadas por Jesus e que, lamentavelmente, às vezes nós
encontramos cristãos nos dias de hoje querendo ressuscitar as leis do Antigo Testamento que Jesus de alguma forma já superou. Claro, intencionados, querendo de alguma forma encontrar na Sagrada Escritura um fundamento para seus ódios, para suas intolerâncias. Tá? Aliás, o sábio Padre Léo, dizia muito isso. Na Bíblia você encontra textos que justifiquem até o assassinato. Se você quiser assassinar alguém e dizer que estava na Bíblia, está lá, você encontra textos para isso. Então nós, muitas vezes, ficamos perdidos sem um entendimento claro do que significa hoje, se eu quiser dizer ao mundo que eu sou cristão, terá de amar a Deus acima de todas as coisas. Nossa, que coisas são essas? Tudo, não tem exceção. A sua casa, o seu dinheiro, sua família. Isso é responsável. Depois eu vou dizer por que é responsável. Que eu sei que muita gente, irresponsavelmente, em nome de uma missão, largou a família para segundo plano e foi viver as coisas da igreja. Isso acontece muito. É numa outra dimensão. Não é largar a responsabilidade de cuidar da família e ficar mais lá enfiado dentro da igreja do que cuidando das coisas de casa. Não é isso. É aqui dentro que a coisa acontece. Amar a Deus acima do emprego que a gente tem, do sucesso que a gente faz, da carreira que a gente construiu. Mas isso parece muito teórico e difícil. Não é não. Você tem como valorizar a sua carreira, por exemplo, o sucesso que você faz, colocando Deus acima de tudo isso. É só compreender que tudo isso que você alcançou não foi por méritos somente seus. Quem lhe deu essa capacidade? Você desenvolveu as capacidades, mas quem lhe deu na origem? Recebeu dos seus pais. Quem deu a seus pais? E aí você chega numa eterna busca deste Deus que nos sustenta em tudo. Sim, amar a Deus sobre todas as coisas significa você firmar dentro de você a consciência de que tudo que você faz de maravilhoso, de impecável, do ponto de vista humano, aquele momento em que a sua humanidade esteve absolutamente livre de tudo que é mesquinho em você, isso é dom de Deus. Isso é Deus plenamente manifestado em nós. Então a pessoa que canta maravilhosamente bem, ela canta sabendo que aquele canto, que aquela capacidade de cantar, muito embora tenha sido desenvolvido por meio de aulas e esforços, é um dom divino que ela carrega. Isso nos coloca numa humildade, numa simplicidade, inclusive na lida com as pessoas. Quem tem essa consciência dificilmente se reveste de prepotência e de arrogância. Porque sabe que toda a grandeza que ela pôde alcançar como pessoa tem a sua raiz, tem a sua origem em Deus. É Deus quem me sustenta, é Deus quem me dá os dons. Então eu amo a Deus acima de todas as coisas assim, consciente que até no momento, como dizia Santo Agostinho, falava isso de maneira linda, simples e sofisticada ao mesmo tempo. Quando o coração humano se sente com capacidade de reconhecer o erro que cometeu, ele já está sob o influxo da graça divina. Até para você reconhecer que errou, Deus tem que ter dado um movimento inicial. Eu, por mim mesmo, não sou capaz de reconhecer o meu erro. Eu não reconheço o meu erro por quê? Meu orgulho me comanda, eu tenho dificuldade de reconhecer que sou frágil. Então, quando eu sou capaz de reconhecer que errei, é porque a divindade que me habita está me comandando. Então Deus está acima de todas as coisas. Eu tenho consciência de que tudo aquilo que a minha inteligência me proporciona só é possível porque Deus me deu a inteligência. Então você coloca Deus antes de todas as situações.
Não é que você seja uma marionete que ele comanda. Não, você tem livre-arbítrio. Você tem, inclusive, livre-arbítrio para decidir se vai desenvolver suas capacidades ou não. Essa semana eu pensei muito sobre isso. Inclusive, fiz um post aqui no Instagram. Eu refleti sobre as potencialidades. O potencial que existe no meu corpo, o potencial que existe na minha mente. Que eu posso desenvolver ou não. Observe uma criança. A criança é naturalmente elástica. A criança não tem dificuldade com as articulações, a não ser que ela tenha uma doença. Se ela é saudável, ela tem habilidades, ela tem facilidade de movimentos. Mas à medida em que a gente vai vivendo, se a gente não estimula o potencial do corpo, esse potencial vai ficando adormecido. Eu posso muitas vezes ter uma conduta em que eu não tenho tempo para o cuidado do corpo. A minha falta de cuidado com o corpo vai fazer com que ele engorde, com que ele acumule gorduras dentro das artérias, que ele vá perdendo a flexibilidade. Eu estou neste momento da minha vida, eu vou confessar para vocês, readquirindo a flexibilidade do meu corpo, que eu fui perdendo com o tempo, que eu fui perdendo com a rotina. Você não vai fazer o exercício agora, porque você está na missa, mas depois que terminar, tente ficar de cócoras, sem segurar em nada, sem medo de errar. 90% das pessoas não conseguem mais, porque não é uma posição que nós fazemos mais. Nós fomos criando facilidades. O nosso carro, ele é adaptado para te dar muito conforto, para você usar menos os esforços. Só que isso tem um custo. Nós vamos perdendo flexibilidade, nós vamos ficando enrijecidos. E, lamentavelmente, quando nós estamos enrijecidos, quando a nossa musculatura está enrijecida, as nossas articulações ficam mais propensas a serem lesionadas, a serem machucadas, porque nós não temos mais a flexibilidade do movimento. A musculatura, ela deveria ser forte e flexível. Há pessoas que só têm a musculatura forte. Criou boa base muscular, mas não desenvolveu flexibilidade. Há pessoas que têm boa flexibilidade, mas falta um pouco de massa muscular. Está com muito tecido adiposo. Eu não estou falando de estética, viu, gente? Não, você tem o direito de ser como você quiser e ficar confortável em você do jeito que você bem entender. Mas coloque um pouco de flexibilidade no seu corpo e você vai ver como ele agradece, com menos dores. O descanso fica mais fácil, o trabalho fica mais fácil. A maioria de nós tem dor na lombar. Não pode agachar que já volta todo torto, todo... Tenta pegar uma coisa do chão. Ai, travei! Levanta nunca mais. Por quê? O potencial do corpo, ele existe, mas está escondido lá, mas muito escondido dentro de nós. Por isso que é bom você ter uma atividade física que exercite, que estimule força muscular e flexibilidade. A mente, a mesma coisa. Eu posso ter uma mente tranquila, serena, o potencial dela é este. Você não nasceu angustiado. Você não nasceu conflituado do ponto de vista mental. Se todas as suas necessidades foram satisfeitas na hora certa, você ficava lá, no bercinho, respirando corretamente. Chega um momento que a nossa ansiedade é tão grande que modifica até a nossa respiração. É impressionante como até o nosso corpo sofre as consequências de uma mente desordenada. Quanto mais em cima você respira, maior é a sua ansiedade.
A respiração profunda, aquela que pega desde a base do seu abdômen, que vai subindo até a sua cabeça. Essa é a respiração que tem um poder enorme de oxigenar tudo, inclusive os seus pensamentos. O potencial da mente está ali dentro, mas está adormecido. Preciso lidar com tudo isso. Preciso acordar tudo isso. Então a qualidade da vida, quando eu digo que eu amo Deus acima de todas as coisas, eu estou reconhecendo isso. Há em mim uma inteligência, o meu corpo tem uma inteligência, a minha mente tem uma forma de comando que eu preciso aprender. Eu não posso ser refém da minha mente, eu não posso ser refém do meu corpo. Essa parte de mim que está falando aqui, inclusive agora, com essa consciência de que eu sou corpo e mente, é essa parte aqui que tem esse comando, inclusive com uma capacidade de refletir sobre tudo isso, é que deve estar no comando. Mas eu tenho consciência de que não sou eu que me dei tudo isso, eu recebi de Deus. Então, toda vez que eu tenho um equilíbrio com o meu corpo, um equilíbrio com a minha mente, eu estou reconhecendo publicamente que eu estou potencializando aquilo que Deus me deu. Então eu lido melhor comigo. Você, quando aprender, desculpe se você já sabe, mas eu sei que todos nós precisamos aprender diariamente isso. Quando a gente começa a aprender a lidar com o corpo, a lidar com a mente, a nossa vida espiritual fica mais qualificada. E eu lamento que dentro do contexto católico nós tenhamos falado tão pouco dessas coisas. Eu me lembro que num determinado momento a espiritualidade católica ficou tão empobrecida, e eu vivi isso, que era absolutamente proibido em falar de técnicas de yoga, por exemplo, como se isso fosse um pecado, como se isso fosse uma ciência misteriosa. Para com isso. Vamos aprender com os nossos irmãos orientais que sempre tiveram uma capacidade enorme, uma espiritualidade que influía na saúde do corpo. Não existe misticismo nisso. Eu sei que durante muito tempo nós ficamos ouvindo que nós precisamos nos purificar das influências das outras religiões. Pelo amor de Deus, que arrogância! Não faz sentido. Se a outra religião tem um aspecto positivo, vamos incorporá-la. Jesus era um homem de meditação. Aquele momento que ele está no Getsemane, é claro que Jesus estava em posturas de oração, de meditação. E os discípulos que não tinham a mesma habilidade que ele, não tinham desenvolvido, dormiam. E Jesus tinha que ir lá acordar, falar, vamos lá, gente. Então, durante muito tempo, nós olhamos para essas técnicas orientais como se elas fossem pecaminosas, como se elas fossem uma oposição à nossa fé. Não. Mantenha aí o seu corpo de fé. Você acredita na ressurreição de Jesus? Você tem um código de ética cristão que você administra, que você... Mas descubra uma forma de lidar melhor com o seu corpo. A sua religião, a sua espiritualidade precisa fazer isso com você. Não adianta nada você ter uma busca espiritual se você não tem uma busca pela saúde do corpo. É um contra-testemunho. Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não coloco absolutamente nada acima de Deus. Eu percebo tudo como uma oportunidade de reconhecer o que Ele me deu. Ele nos deu um corpo, Ele nos deu uma mente, e nós temos a oportunidade de cuidar disso. Quando nós temos essa compreensão, a arrogância não mora em nós. Você vai olhar para o seu trabalho, para o dinheiro que você alcançou, e você vai reconhecer nisso tudo uma feliz oportunidade que Deus está lhe dando de transformar o mundo num lugar melhor. Tem muito mais dinheiro que os outros? Aprenda a fazer alguma coisa pelos outros. Adote situações que você sabe que são justas, que seria lindo você ajudar.
Essa semana, por exemplo, dia 27, é o aniversário da Vó Tutu. Vó Tutu é uma senhora que mora lá na Brasilândia, na comunidade Brasilândia, em São Paulo. Não sei como está a situação atualmente, mas era, no momento da pandemia, no auge da pandemia, o lugar de maior contaminação em São Paulo. Vó Tutu resolveu fazer o bem produzindo pães. E toda a família da Vó Tutu está lá, envolvida com ela. Vó Tutu essa semana faz aniversário. E qual é o presente que ela quer de nós? R$1 de cada um. Olha só, a simplicidade dela. Ela estipulou isso, Edson. R$1. Claro que se você puder dar 10, se você puder dar 100, se você puder dar 1.000, dê. Eu só estou dando um exemplo. Um lugar em que você pode fazer o seu dinheiro, o fruto do seu trabalho, que às vezes lhe sobra. Sim, há pessoas em que o dinheiro falta, há situações em que o dinheiro sobra. Amar a Deus acima de todas as coisas é você ter essa sensibilidade. O dinheiro que sobra eu quero ajudar situações em que eu acredito que o dinheiro não será desviado, em que ali existe uma reta intenção. Aí nós descobrimos que, porque amo a Deus acima de todas as coisas, o meu dinheiro não me tem. O meu dinheiro não é meu proprietário. Eu tenho dinheiro, mas não é o dinheiro que me tem. Quando é o dinheiro que me tem, eu já esqueci esse amor a Deus acima de todas as coisas. Eu estou amando o dinheiro acima de todas as coisas. Mas quando eu reconheço que ele é um fruto do trabalho que eu realizo, fruto da saúde que Deus me deu, da vida que eu estou buscando com Deus, eu vou lá e dou a minha parte. Inclusive, eu estou convidando você. Procure. Aqui no Instagram eu sigo, Vó Tutu. Só procurar assim no Instagram. Você vai encontrar. Se o seu dinheiro sobra e você quiser ajudar a Vó Tutu, você está fazendo um gesto muito concreto nos dias de hoje, ajudando uma situação que de fato precisa. Você está amando a Deus acima de todas as coisas. Você está dando um direcionamento ao seu dinheiro. Você está buscando uma perspectiva solidária para o seu trabalho. Isso é tão lindo, minha gente. É muito triste quando nós encontramos pessoas que são reféns do dinheiro. Não conseguem enxergar mais nada na vida, só dinheiro, só dinheiro. E às vezes passam a vida inteira trabalhando só para ter o prazer de ver alcançar números maiores. Nem tem satisfação com aquele dinheiro. A satisfação não é para fazer uma viagem, não é para fazer uma festa, não é para receber bem os amigos, não. A satisfação é para ver o número crescer. E vive como um pobre. Eu conheço muita gente. Nos nossos interiores, então, é muito comum isso. Aquela família que vive assim, com uma certa simplicidade, que é praticamente dona da cidade, de todos os imóveis, nunca fizeram uma viagem e sempre tiveram vontade. Porque gostam de guardar. Tem gente que gosta de guardar dinheiro. Tem gente que tem fetiche. Se pudesse, nem deixaria no banco. Gostaria de lustrar as notinhas todos os dias. Tem uns que guardam na cueca. Gostam de ver o dinheiro, gostam de ter uma relação com o dinheiro assim. Outros não. A gente trabalha. E o dinheiro que chega a gente vai gastando. A gente vai vivendo. Para isso que ele serve. Para poder provocar alegrias. Para poder fazer a vida ser mais qualificada, para a gente poder amar concretamente as pessoas. Sim, é lindo quando você pode amar concretamente uma pessoa, quando você generosamente escolhe: eu vou dar uma casa para você, eu vou lhe tirar do aluguel, meu filho. Você como pai sabe disso. Ou quando você pode materialmente presentear o outro com aquilo que você sabe que ele está precisando. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Não é o dinheiro que manda em mim, sou eu que mando nele. Amar a Deus acima de todas as coisas
é a primeira regra, mas depois vem uma outra, com o mesmo nível de importância, porque eu costumo pensar essas duas premissas no modelo circular. Amo Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E assim. Quando Jesus fala que nós devemos amar os próximos, primeiramente não significa próximo aquele que está geograficamente próximo a mim, não. Próximo é todo aquele que tem a proximidade da condição. Todo aquele que sofre como eu sofro, que se alegra como eu me alegro, e que às vezes tem uma história muito diferente da minha, que fez com que ele ficasse muito melhor que eu, ou fez com que ele ficasse muito pior do ponto de vista emocional, dos traumas. Sim, tem gente que está, do ponto de vista emocional, num caos. Foi muito maltratado pela vida, foi muito mal amado, então se desenvolveu de maneira muito desastrosa. E às vezes comete mais crimes do que nós, erra muito mais do que nós, mas é próximo. Desperta para você ver o que você tem de pior para ver, o monstro que você se transforma. Dê vazão às suas misérias para você ver onde você vai parar. Debaixo dessa pele que nos veste, todos nós somos um pouco monstros, capazes de atrocidades, capazes de crueldades. Basta que a gente estimule. Então não tem que ter essa história, eu sou melhor que você. Não, você pode estar numa condição mais favorável, mas lhe coloque numa situação desfavorável para você ver. Você se transformar. Põe a gente dentro de um galpão e deixa a gente com fome e jogue o primeiro alimento lá dentro para ver como nós vamos nos comportar. Tudo depende de como somos estimulados. Então, quando Jesus fala amar a Deus acima de todas as coisas, já fiz a reflexão, e ao próximo como a ti mesmo, ele está nos convidando a amar a todos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebemos, Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós os pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Temos graças ao Senhor e nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda necessidade. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, na verdade, ó Pai. Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Wilson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Correio de Deus. O poder de Deus que tirais o pecado do mundo, vem de verdade de nós. O poder de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não digo divinas que entreis em minha morada, mas venham palavras no coração. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Esteja convosco. Está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção e a proteção do céu.
do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Bartenders wiping down the bar. Streetlight flickers like a faded star. You're still here while the night moves on, like a quiet note in a lonesome song. Last call for the moon. One more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you and the moon. The world's asleep, but we're still wide, floating slow on the rhythm's tide. You take my hand like you always knew, that the night belongs to me and you. Last call for the moon. One more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you